Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. No idoso acima dos 80 anos de idade, hipertenso, medicado com mais do que um fármaco antihipertensor, será que uma estratégia de redução da medicação antihipertensiva é segura em relação ao controle da pressão arterial? Todos nós temos pacientes idosos, polimedicados, com múltiplas patologias, por vezes também com fragilidade, e sabemos que estes pacientes correm um risco superior de sofrer iatrogenia e efeitos adversos da medicação. O debate sobre o limiar de controle da pressão arterial no idoso é algo que tem sido frequente ao longo das últimas décadas. Os limiares até têm sido alterados, mas é sempre um aspecto que devemos ter no nosso pensamento, que é a segurança do nosso paciente. Este tema vem a propósito de um estudo publicado na JAMA que tentou responder a esta pergunta. Trata-se do Optimized Randomized Control Trial, um estudo de não inferioridade, um ensaio clínico randomizado não cego, conduzido em 69 unidades de saúde dos cuidados de saúde primários ingleses. A seleção dos participantes foi realizada pelos médicos de família e tinham os seguintes critérios de inclusão. Os pacientes e os participantes do estudo tinham que ter idade superior ou igual a 80 anos, ter uma pressão arterial sistólica inferior a 150 mm de mercúrio e estarem medicados com pelo menos 2 fármacos antihipertensores. Os participantes foram randomizados na proporção de 1:1 para, no grupo intervenção, no fundo, serem submetidos a uma estratégia de redução da medicação antihipertensora, que consistia na remoção de um fármaco, ou então, no grupo controlo, os pacientes mantinham o tratamento usual, ou seja, não havia qualquer alteração da medicação para a hipertensão arterial. O marcador primário foi ter a pressão arterial sistólica inferior a 150 mm de mercúrio após 12 semanas de seguimento. Os marcadores secundários incluíram a proporção de participantes que mantiveram a redução da medicação e diferenças na pressão arterial, também a fragilidade, a qualidade de vida e os efeitos adversos. Vamos então ao essencial dos resultados. 86,4% dos pacientes no grupo de intervenção e 87,7% dos pacientes no grupo controlo apresentaram a pressão arterial sistólica inferior a 150 mm de mercúrio às 12 semanas. Por outras palavras, a redução da medicação não se revelou inferior aos cuidados habituais no controlo dos valores da pressão arterial abaixo dos 150 mm de mercúrio da pressão arterial sistólica. E os autores concluem então que uma estratégia de desprescrição da medicação antihipertensora no idoso, a fazer mais do que 2 fármacos antihipertensores, pode ser segura e, por isso, implementada. Ora bem, temos aqui que ter alguma cautela na interpretação deste estudo. Por um lado, o estudo é interessante e é favorável à desprescrição, mas por outro lado, temos que ter presente que o tipo de evidência que este estudo nos está a dar é um DOE e não um POEM, em que DOE significa Disease Oriented Evidence e POEM, Patient Oriented Evidence That Matters. Além de termos também um outcome de curto prazo. O estudo, no fundo, avaliou a pressão arterial, considerou a pressão arterial sistólica ao fim de 12 semanas e ficamos sem saber se após essas 12 semanas os pacientes
mantiveram o bom controle tensional. Importante mesmo era que o estudo tivesse tido um tempo mais prolongado de seguimento e tivesse avaliado outcomes de interesse para o paciente, relevantes para o paciente, outcomes como a mortalidade e eventos cardio ou cerebrovasculares. Além da reflexão interessante que este estudo nos permite sobre a desprescrição de fármacos antihipertensores no idoso, o outro motivo que me levou a trazer este estudo ao nosso podcast foi precisamente o querer recordar a importância de termos sempre este género de filtro presente, no fundo, no nosso pensamento quando interpretamos a evidência científica. Se estamos perante um DOE ou perante um POEM. O que interessa mais ao nosso paciente é saber se o fármaco que ele está a fazer lhe vai reduzir o valor da pressão arterial sistólica, e isto é o DOE, Disease Oriented Evidence, ou saber se o fármaco lhe vai reduzir a probabilidade de ter um infarto, ter um AVC ou de morrer. E aqui então sim temos o POEM, Patient Oriented Evidence That Matters. Caros colegas, com este episódio partilho o link de acesso ao artigo original aqui referido. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.